Agora a gente vai bater papo sobre compulsão alimentar com o doutor Perseu Cestari, que é nutrólogo e fala com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Doutor, vamos começar entendendo, para quem não sabe, o que é a compulsão alimentar, por favor? Ok. A compulsão alimentar, para quem já conhece, acaba virando um tabu, mas é uma forma que a pessoa, é uma doença nutrológica, dentro de uma gama de doenças chamados de transtornos TCAs, transtornos compulsivos alimentares, ou desordens alimentares, que a pessoa acaba comendo mais do que se satisfaria, por exemplo, levando a outras doenças associadas. É um tema bem amplo e tem bastante peculiaridades e é muito prevalente, é muito mais comum do que nós imaginamos. É que as pessoas, muitas têm vergonha do que fazem ou passam. E aí, doutor, quando a gente fala em Brasil, a gente fala de praticamente a metade da população ter algum tipo de sobrepeso. Quando a gente fala sobre doenças, qualquer uma, a obesidade, em quase 100% das doenças, é fator de risco. Então, é um alerta muito grande para a gente tratar. Quando a gente fala de crianças se tornando obesos, de ter uma população obesa no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, a gente já vi vários profissionais explicando para nós que a obesidade é pandemia, é considerada uma doença e precisa de tratamento. E se a pessoa é levada a esse sobrepeso, a obesidade, pela compulsão alimentar, tem que tratar, não é verdade? Isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, existem dois tipos eu costumo separar dois tipos de obesidade, né? Tem a pessoa que sempre é magrinha, acaba indo viajar, comendo um pouco a mais e acaba engordando, depois volta à sua rotina normal e emagrece. Mas tem a pessoa que sempre teve sobrepeso. O sobrepeso é muito prevalente na população brasileira, mais de 50% tem sobrepeso. No IMC, que é o que a gente usa grosseiramente para classificar o peso, o IMC ele varia acima de 20 a 25, é um IMC normal, que o cálculo é feito por peso, altura ao quadrado, de 25 a 30 já seria sobrepeso, 31 a 35 obesidade grau 1, de 35 a 40 grau 2, de 40 a 45 grau 3, né? Antigamente chamado de obesidade mórbida, que não é um termo mais usado. Então, a pessoa que sempre foi gordinha, eu costumo falar que, ou que teve sobrepeso, que obesidade é uma doença. Primeiro, precisa estar muito claro, né? Segundo, não tem cura. O paciente, ele pode até emagrecer, mas ele vai ser magro, ele vai estar magro, ele não vai ser magro. Vacilou, errou a dieta, exercício, algum pé do tratamento, acaba ganhando peso de novo. Mas a terceira e boa notícia é que tem tratamento, mas o tratamento ele é ad eterno, ele precisa sempre ser feito. Nunca pode parar de ser realizado. E o transtorno de compulsão alimentar é uma das causas que leva, ou das doenças paralelas que levam à obesidade. Já está falando igualzinho o meu nutrólogo, né, amigo da minha família, porque ele sempre fala que é como um vício. Você não pode vacilar, porque se vacilar, volta a comer como antes e volta a ter a obesidade, junto com vários outros fatores, né? A gente não vou deixar isso aqui solto, mas eu queria te perguntar, doutor, quando a gente pensa nesses casos de pessoas com sobrepeso ou com obesidade já, a gente fala em uma grande porcentagem de pessoas que têm algum transtorno relacionado, talvez a própria compulsão alimentar? Sim, a compulsão alimentar ela tem várias características. A principal delas é a pessoa comer acima do ponto que ela fica satisfeita. Nós temos um sistema hormonal muito fino e delicado para esse trato de o quanto nos satisfazemos. Quando crianças, esse sistema de feedback de saciedade, ele é muito regulado, tanto que criança às vezes deixa comida no prato porque não cabe tudo, né? A gente já começa a driblar isso, né? A ter uma alteração e comer pela famosa gula. Não tô com fome, mas tô com vontade, então vou continuar comendo, de comer né? alguma coisa, exatamente. E o que acontece? Quando isso vai sendo manipulado por nós mesmos, o estômago ele é um músculo que tem uma capacidade grande de distensão. Quanto mais você come, mais ele distende e mais você come. E isso, evolutivamente, ele é feito para isso. O estômago ele evoluiu, nós evoluímos para isso. Nós não desperdiçamos energia. Né? É uma coisa, é que nem você jogar dinheiro fora. Ninguém faz isso em sã consciência. O estômago, o corpo ele não vai jogar caloria fora. Você comeu a mais, ele vai guardar. Ele vai dar um jeito de guardar, porque pode ser que entre numa estiagem. E essa compulsão,
ela vem por alterações justamente desse sistema de satisfação. Então a pessoa acaba comendo mais, então passa da satisfação e fica... O grau de compulsão é quando ela chega... Primeiro grau é quando só come quando a barriga dói. Fala, ai meu Deus, agora sim eu tô bem. Esse é geralmente o primeiro grau. O segundo grau é quando a pessoa começa a comer e comer escondido porque os outros familiares ou amigos acabam recriminando. Poxa, comeu demais. O terceiro grau é quando a pessoa tem episódios bulímicos, ou seja, ela vomita depois de tanto que come, tá? Não provocado. Mais grave ainda é quando ela provoca o vômito para poder caber mais no estômago. E o último grau é quando, além de tudo isso, ela acorda de madrugada para comer. Doutor, nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto de postagem das pessoas brincando que engordaram, comeram demais, eu não sei você, eu fiquei menos acho que até de um mês sem a nossa programação de entretenimento, ficou um pouquinho fora ali até a gente se organizar, voltamos depois de 20 e poucos dias com toda a segurança necessária. E na hora que eu fui colocar a calça social, eu já percebi que ela estava um pouquinho apertada ali. É lógico, você está em casa, a criança quer comer o dia inteiro, você vai na onda da criança com uma diferença. Você faz o brigadeiro, meu filho não tem nem 3 anos ainda, mas faz o brigadeiro para ele pode até comer mais do que uma colher, mas quando ele está saciado, ele parou. A gente olha ali aquele prato e fala, eu tô aqui, o brigadeiro também, vamos aproveitar e vamos terminar com esse brigadeiro. E nessas brincadeirinhas de beliscar, já que eu tô em casa, eu vou tentar uma receita nova, a maioria de nós acabou perdendo a mão. Eu voltei logo a trabalhar, então logo voltei pra mão, mas muita gente ficou todos esses meses e ainda está em casa e acaba comendo muito mais por estar em casa. Isso pode ter relação com a compulsão? A ansiedade, o nervosismo que a gente vive nesse momento pode ter relação com isso? Não só pode, como tem. A obesidade é uma doença multifatorial, que leva a diversas doenças e tem doenças base como causa primária. Então, quando a pessoa fica ansiosa e começa a comer compulsivamente decorrente dessa ansiedade, a gente chama de uma compulsão alimentar por origem ansiosa. Depressão é a mesma coisa, a pessoa depressiva acaba comendo para se satisfazer, para tentar preencher algum vazio que a depressão vem causando e acaba levando a uma compulsão. Então, além da depressão, ela ganha uma compulsão. Além da ansiedade, ela ganha uma compulsão. E essa compulsão pode ir evoluindo, aí ela acaba comendo mais e mais e mais e acaba de tão alto o estômago, de tão cheio o estômago fica, vomita, depois acaba comendo, ou provoca o vômito e acaba comendo, e aí uma coisa leva a outra e o estrago está feito. O mais importante disso é a gente ter noção de que as pessoas que fazem isso, fazem primeiro escondido, segundo, acordam de madrugada para fazer escondido e por necessidade de comer, e terceiro, não contam. Não contam. Quem geralmente acaba reparando é o cônjuge, marido, mulher, é o filho, é o pai, alguém que mora junto que vê e o que você está fazendo acordado de madrugada? A pessoa repara, porque assim, doutor, eu queria entender o quanto disso é consciente. Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela já está entre o sobrepeso e a obesidade, eu até aconselhei a procurar um médico, e ela me falou assim, Jaque, estava tão fora do controle que o meu filho outro dia virou para mim e falou, mãe, você tá vendo o que você tá fazendo? O tanto de doce que você tá comendo, para! O filho pequeno falou, mãe, você tá comendo muito doce. Diz que ele tirou e guardou e falou, eu vou esconder de você. A criança percebeu que estava fora e ela disse, eu estava tão ansiosa aquele dia que eu estava suprindo com o doce, mas eu não estava percebendo o que eu estava fazendo. Em alguns momentos a gente percebe, em outros não. Como é que é isso, doutor? Até pode-se dizer que é consciente, mas eu costumo falar para os pacientes que eu entendo o que eles passam, porque é uma coisa mais forte, fala que é uma força oculta. É uma força sobrenatural, é um negocinho aqui falando e eles não conseguem segurar, não tem jeito, né? Porque isso é influência hormonal, principalmente o chocolate. Pela ansiedade, uma das características da ansiedade é a deficiência de um hormônio chamado serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar. Tanto que a medicação para ansiedade é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ela faz com que a serotonina circule mais. E o chocolate entra onde? Quando você come chocolate, ele tem o açúcar com o cacau, manda uma mensagem para o cérebro estimulando a produção de um hormônio chamado... Felicidade, brincadeira. Mas é mais ou menos isso, né? Só tem um nome científico, esse é o nome popular. Mas pode explicar pra gente. Que é o cortisol, e o cortisol estimula a produção de serotonina.
O corpo fala, olha, ela começa a produzir serotonina quando come negócio preto doce, né? Então vamos comer, vamos estimular ela a comer, que aí produz o hormônio que não tá dando conta sozinho do corpo. E aí ela come chocolate, fala, aí chega naquela hora, lá, geralmente meio do dia, final da tarde, vontade de comer chocolate, aí acaba comendo chocolate e fica, agora eu tô bem. Porque para a maioria de nós é esse horário, eu me incluo, tá? Quando dá vontade de comer o doce, geralmente é esse horáriozinho aí da tarde. Tem um motivo para isso? Tem um motivo, porque o cortisol ele, em excesso é maléfico, em pouco ele é maléfico também, tudo no corpo tende a homeostase. Tem que ser sempre equilibrado. O mais importante é equilíbrio, né, no corpo e na vida como um todo. Então, o cortisol ele é produzido em picos. Um grande pico de manhã, o hormônio que faz você acordar de manhã. Um pico um pouco menor no almoço, um pico no final da tarde, um pico menor à noite. Esse pico menor à noite é substituído por um outro hormônio, que é a melatonina, um hormônio que está até famoso ultimamente, que faz você dormir. Então, um deixa você acordado, o outro dormindo. Esses horários acontecem no meio final da tarde ou no meio do almoço, por conta justamente da deficiência do cortisol. Porque o cortisol estimula a produção de serotonina. Então, sem o cortisol não faz o hormônio da felicidade. Então, o que vai substituir? O chocolate. Por isso você tem essa vontade. Agora, doutor, quando a gente pensa em tratar essa questão da compulsão alimentar, e eu vou pegar aí boa parte dos brasileiros que se encaixaram nesse momento de engordar um pouco na quarentena por essa falta de controle, eu queria entender. A gente vai precisar mudar a alimentação, mas a gente consegue isso com a própria alimentação. Então, se eu escolher o alimento certo, eu supro as necessidades que o meu organismo tem. Eu preciso de uma conscientização em alguns momentos, de uma ajuda psicológica, ou pode ser só a questão hormonal, ou tudo isso. Explica pra gente, doutor. Tudo isso. Eu costumo falar que o tratamento da obesidade é como se fosse um tripé, um banco de bar. Sem uma das pernas, ele não para de pé. Tá? Então, a primeira perna é a parte da alimentação. Não existe dieta perfeita, né? Você aí de casa deve ter tentado uma dieta que a comadre tentou e não deu certo para você, deu certo para ela. Porque cada organismo tem um macro ou micronutriente que não metaboliza bem. Cada um é individual, cada um é único, não tem acordo. A segunda perna é a atividade física. O corpo não foi feito para ficar parado. Tem que fazer atividade física. E a terceira perna é a correção de deficiências de vitaminas, minerais, hormônios e tratamento de patologias associadas, por exemplo, à compulsão. Hormônios já entra a serotonina, o cortisol, que leva à compulsão. E não tratando uma dessas pernas ou não fixando essas pernas, não tem tratamento. Não consegue resolver. Quem eu procuro primeiro, doutor? Primeiro o seu médico. Né? E daí ele vai fazer todos os encaminhamentos necessários, exato, né? E os exames, né? E os exames, né? Pra gente complementar. Os exames são complementares ao que o médico está suspeitando. Então, a pessoa que já começou obesa na quarentena, já começou com sobrepeso na quarentena, já começou com déficit na largada aí, já começou com uma desvantagem. Se ganhou muito peso na quarentena, pode ser que tinha uma depressão associada que levou à compulsão, né? Se começou na quarentena magro e ganhou peso, tava assim, tudo estava fechado, a academia fechada, não estava fazendo exercício. Receitas tudo novas para testar, o que a gente pode receitas fazer, novas, né? Não tinha muita coisa para fazer, cozinhar, então acaba ganhando peso e se você conseguir perder agora, tá reabrindo aos poucos, ótimo. Doutor, tudo bem isso que acontece com muitos de nós? E aí eu também me incluo, que eu abro aqui meu coração para os meus telespectadores, mas esses 2 quilinhos a mais, aí eu logo fecho a boca, volto para esses 2 quilinhos a menos. Aí passa, sei lá, 6, 7 meses, esfriou, vou comer um pouquinho a mais. Percebo que engordei esses 2 quilinhos, fecha um pouco a boca. Tudo bem ou isso é perigoso, doutor? Não, tudo bem. Essa variação de 2, 3 quilos, até 4 quilos é aceitável. As mulheres odeiam, né? Eu odeio, as mas fazer odeiam. O quê, né? Os homens compram outro cinto, mas as mulheres não odeiam. Não tem problema. Doutor, é mais difícil pra gente finalizar, de fato, para as mulheres? Sim. Quando a gente põe no bolo hormônio e tudo mais? Muito, muito. Eu digo que eu não falo para as minhas pacientes, as mulheres são difíceis, elas são especiais. Obrigada, gostei. O homem e a mulher têm os mesmos hormônios, basicamente 5 sexuais que variam. O homem é constante, a mulher no mês sobe e desce umas 3, 4 vezes. Agora vocês entendem, né? Agora, se você está me acompanhando e está passando por alguma dessas dificuldades que a gente falou aqui, a gente pode até continuar, eu acho que daqui da onde a gente está, a gente pode continuar esse bate-papo depois com o doutor e esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto, mas eu queria finalizar falando sobre a importância de procurar ajuda, porque se passou dos 4 quilos, ou mesmo ainda está neles e está tão difícil para voltar, a gente sabe, e eu falo pela minha experiência, de 5 para 9, meu amor, em 1 ano isso vai, e a hora que você vai ver, vira uma bola de neve. Não é importante procurar ajuda, doutor? É muito importante. Se você, fazendo uma autoanálise, vê que você está comendo mais do que você normalmente come, se você já vem com esse episódio de comer até a barriga doer, ou tendo episódios de vômitos,
depois que come por estar cheio ou para comer mais, procura um médico, tá? Procura o seu médico, conte seu problema, esconder é pior. E você que mora com alguém que está com algum comportamento desse, que você está achando suspeito, conversa com essa pessoa, aborda de uma maneira bem suave, porque ela vai fugir disso, ela já faz escondido, ela vai fugir. Então, aborde de uma maneira suave para tentar trazer ela para perto de você e levar ela a um profissional que consegue ajudar. Doutor, alerta, né? Acho que olhar, a gente está tão junto, tantas pessoas estão em casa o dia inteiro juntas. Olhe para o marido, olhe para a esposa, olhe para os filhos, olhe para os pais. Observa se esse comportamento mudou tanto, se está acordando de madrugada, se tem comida sumindo e ninguém se responsabiliza por isso, aquele doce que estava na geladeira. De vez em quando, tudo bem, mas se torna um hábito, é um problema, né? Sim, é um problema que pode justamente levar a um transtorno, pode ser um transtorno compulsivo alimentar. Existem transtornos em graus mais elevados, que a pessoa acorda 2 vezes de madrugada, ou tem uma média de 10 a 15 episódios de vômito por dia. Meu Deus. Né? Ela vai perdendo nutrientes com isso, não vai? Muito, traz diversas doenças, pode trazer, inclusive, esofagite, câncer de esôfago por vômito, desgaste dos dentes, porque tem conteúdo gástrico que é ácido nos dentes que não é para ter, deficiência de cárdia do esôfago, déficit de nutriente, anemia, deficiência de B12, vitamina, e vai embora, tem um monte de coisa. E obesidade mata, né, doutor? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Então eu vou aproveitar isso que o doutor está falando para que no próximo bloco a gente entenda melhor sobre bulimia. Quero entender também sobre anorexia, se isso está tudo dentro do pacote de transtorno alimentar quando a gente fala. Vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí. Nosso programa está de volta, conversando com o Dr. Perseu Cestari, que é nutrólogo e agora fala com a gente mais sobre outros tipos de transtorno alimentar. Se você tem alguma pergunta, quer participar, entre em contato com a gente através das redes sociais. Eu já vou te mostrar aqui o nosso QR Code, uma maneira da gente ficar bem pertinho, porque com ele você vai direto para o nosso canal do YouTube e lá acompanha a nossa programação ao vivo e pode também assistir os programas que já foram ao ar. Tá gostando desse bate-papo? Quer enviar para mais pessoas? Ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, daí você pode copiar o link e enviar para quem você quiser. Doutor, vamos entender um pouco mais, o senhor falou sobre o vômito, isso é bulimia, né? Isso, bulimia. Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso, vamos lá. A bulimia, ela é um transtorno alimentar, ela pode estar associada a um outro transtorno alimentar, por exemplo, a compulsão ou a anorexia. Então, transtornos alimentares ou transtorno das desordens alimentares são doenças psiquiátricas, nutrológicas, né, que são geralmente tratadas ou em conjunto, ou só pelo médico nutrólogo, ou só pelo médico psiquiatra, que levam a outras doenças consequentes. Então, o transtorno de compulsão leva à obesidade, a anorexia leva a deficiência de ganho de peso e perda de peso e outras doenças associadas, queda de imunidade. A anorexia é o ato de você achar-se que está gordo, mas na verdade está magro. A gente chama disso de um dismorfismo corporal. Ela olha uma coisa no espelho e enxerga outra. Exato. Ela é uma pessoa de peso normal, mas ela se enxerga obesa. Tá? A bulimia é o ato de você vomitar, provocar êmese após uma dieta, após você comer. Tanto pela anorexia como pela compulsão, por exemplo, para poder comer mais. Tá? E existem outros ainda. Quais seriam os outros principais? Só pra gente não ficar sem falar. Os dois principais, a ortorexia, que é aquela pessoa que só come coisa saudável, só come uma coisa específica, né? E acaba virando uma doença, porque deixa os outros alimentos de lado. E a vigorexia, que geralmente acontece em homens, que é o cara que é super marombado, super forte e acha que é pequeno. E para isso faz uso de anabolizantes e não só treina. Tem alguma dismorfia aí também envolvida? Tem dismorfismo. O anoréxico ao inverso, né? Uhum. Ele é enorme, mas ele acha que ele é magro. Uau. Agora, doutor, posso chamar de patologia, são doenças, Sim, claro, né? são doenças. Elas estão relacionadas ao cérebro também? Como é que é isso, doutor? Também, tá? Qualquer uma desses transtornos alimentares, né, esses dismorfismos ou desordens alimentares, elas trazem uma alteração da autopercepção, tá? Na anorexia, na vigorexia ou na ortorexia, que a pessoa não consegue comer outra coisa. Tem gente que só come verde, por exemplo, não come nada que não seja verde, ou não come nada que seja branco, né? Tudo que é muito extremo também merece atenção, né, doutor? Exato. Não significa que a gente foi no nutrólogo, aprendeu a comer
por exemplo, quer tirar o açúcar, de um modo geral, da vida, mas nunca mais vai comer um carboidratozinho, nunca mais vai comer um pedaço de bolo quando tiver numa festa. Então, tudo que foge, exceto quando você tem uma doença e não pode, mas assim, tudo que foge de um pouco de equilíbrio é estranho, não é, doutor? Nenhum extremo é benéfico para o corpo, nenhum extremo é bem-vindo. A gente não consegue viver a longo prazo num extremo. Tá? Existem dietas que têm um baixo índice de carboidrato. Primeiro, carboidrato refinado deveria ser cortado de todo mundo, assim, no dia a dia. Eventualmente, e é engraçado que o eventualmente é a cada 15 mesmo, dias, né? O eventualmente não é a cada 3, mas tem que deixar isso bem claro. Eu ia brincar, eu falei, eu como eventualmente, só em uma das refeições, né? Não vale, né? Mas quando a gente pensa no açúcar, de um modo geral, no arroz que não seja integral, no carboidrato mesmo, ele deve mais a ser evitado, né? O carboidrato refinado, pão, fast food, né? Doces, açúcar refinado, tem que ser evitado no dia a dia, né? Mas equilíbrio é a chave de tudo. Doutor, chegou uma pergunta pra gente no começo do programa, quando a gente falava sobre depressão, de uma mãe que disse que o filho sempre está com sobrepeso. Ela não quis se identificar, não disse a idade do filho, comentou até que ele rói unhas e tal. Ela fez a pergunta sobre depressão, se pode ter alguma associação, mas eu guardei essa pergunta para esse momento aqui, porque eu fico pensando, se uma criança já está sempre acima do peso, liberando uma obesidade, o quanto disso pode ter a ver com o que a família faz, com como a família come, ou o quanto isso pode ter a ver com o transtorno daquela criança? Muito, tá? Com a obesidade de uma criança, vamos colocar até os 15 anos, que é quando ela não tem um senso crítico totalmente formado, ela não sabe discernir o certo do errado. Se ela pudesse comer chocolate no almoço, ela comeria, né? Então, os pais têm que fazer esse meio de campo, dar instrução, dar uma direção para a criança. Influenciar muito no hábito familiar, nas influências externas, né? É muito normal assim, ele não quer comer comida, dá um lanche para ele, né? Pelo menos ele não, é comida. Almoço é comida, não é lanche. Senão ele vai criar aquilo na cabecinha dele de que lanche é um almoço. E aí... E ainda aprender que ele consegue manipular, né? Porque se tem uma coisa que a criança percebe quando ela vai conseguir, é isso. Então, se ela deixou de almoçar, sei lá, 2 ou 3 dias, e ela viu que ela conseguiu trocar pelo doce, pela sobremesa ou pelo lanche, ela já descobriu que isso dá certo, né? Sim, e isso além de ser chantagem, ela vai ganhando, é uma chantagem que a criança faz, né? E vê que dá certo, né? Que nem aquela coisa, coitadinho, né? Mas vai ficar sem comer nada, deixa ele comer o doce. Geralmente, pais ausentes que usam a comida como uma forma recompensatória da própria ausência, né? Então, quem tem que tratar é o pai, não é a criança. O pai e a mãe, não a criança. É algum tipo de reflexo, né, do que está acontecendo naquela casa. Exato. Agora, doutor, quando essa criança já começa com algum transtorno alimentar, já dá para ver, e infelizmente, não é difícil a gente perceber crianças se tornando obesas, doenças que eram muito comuns para pessoas com mais de 50 anos, hoje são comuns em adolescentes. A gente vê adolescentes com problema de colesterol, com problema de diabetes, o diabetes que é provocado pela alimentação, e a gente fala o que está acontecendo com essas crianças, com esses adolescentes. É importante tratar desde o princípio, logo que os primeiros sinais aparecem? Logo que o responsável identifica, é importante. Criança, antes a diabetes tipo 1 era conhecida como da criança, tipo 2 do adulto, ainda não é mais assim, né? Tipo 1 é quando tem a primeira manifestação na infância, e a tipo 2 é por resistência periférica à insulina, né? Então pode acontecer em crianças também, infelizmente isso vem ocorrendo. Porque antes a criança ia para brincar na rua e tinha uma vida mais ativa, agora é videogame, computador, em casa, né? Então tem que ser identificado. Se o pai e a mãe vê isso o mais cedo possível e tratar o mais cedo possível. Levar no pediatra ou levar no nutrólogo ou no nutrólogo pediatra para fazer esse acompanhamento. Porque isso, a obesidade da criança, ele vai entrar numa adolescência, vai entrar numa fase que ele vai começar a ter uma autocrítica maior e vai começar a desenvolver um dismorfismo, e aí que tem um transtorno em cima. Então a criança é obesa, aí é um menino obeso e começa a ir na escola e o pessoal começa a fazer bullying, né? Hoje é o bullying, antes era a zoação. Então, o gordinho, rolha de poço, não. A menina, mesma coisa. E aí o menino obeso
gordinho acaba desenvolvendo um transtorno compulsivo alimentar, compensatório, ou desenvolve uma depressão em cima disso, acaba desenvolvendo bulimia, vomita para comer. Pode ir lá para o outro extremo, por exemplo, ter uma anorexia, doutor? Mulher mais comum, eu ia falar justamente isso, mulher é muito mais comum. Aí a menina vê que está começando a desenvolver mama, né? Os órgãos, a parte sexual feminina, secundária, começa a ser mais desenvolvida, e ela fala, eu não quero ser gordinho, então eu quero emagrecer. Como que eu faço isso? Bom, o que entra vai sair e vomita. E aí começa a ter uma anorexia e ela tem um dismorfismo dela mesma. Ela está magra, mas acha que sempre está gorda porque sempre foi uma criança gordinha. E aí vira uma bola de neve. Doutor, eu ouço muito algo semelhante a... mas é porque os pais são fortes, ele tem uma estrutura grande. Sobrepeso não é legal, né, doutor? Não. Não importa a estrutura, não tem que ter sobrepeso? Explica isso pra gente, doutor. Não, independente da estrutura. O peso ósseo médio é o mesmo de um homem de 1,70 de 100 quilos e de 50 quilos de 1,70, de 70 quilos de 1,70 e de 100 quilos de 1,70. É muito normal a gente ver o peso, né? Ele é pesado, mas tem que ver a composição corporal. Eu tenho pacientes que são atletas, por exemplo, de bodybuilding, de musculação, né? Então, o cidadão pesa 120 quilos, mas não tem nada de gordura. Né? Diferente de uma pessoa que pesa 120 quilos e é sedentária, que tem muita gordura. Não é porque os ossos são largos, não. Essa história é que nem leite com manga, essas matas, coisas, deixar o final virada da mãe morre, essas coisas assim. Conversa, né, doutor? Como pra boi dormir, né? Agora, doutor, como a gente trata os transtornos alimentares? Vamos entender mais sobre isso. Então, é muito difícil de acontecer da pessoa ir procurar um médico e falar, olha, tá ruim, eu escondo isso há muito tempo e anorexia não tem como esconder, né? As pessoas já veem, né? Existem casos extremos de anorexia que a pessoa tem que internar para fazer alimentação por sonda para suplementar a carga calórica, porque o estômago não consegue comportar o alimento mais suficiente para ela. Porque diminuiu esse estômago também, Diminui, é isso? Né? Não consegue mais comer, não tem nem força para comer. Já na época da especialização, já cheguei a internar paciente com 30 quilos, né? De 1,70. E sem entender que estava tão magra, né? Para ela estava ótima. É um dismorfismo que ela não enxerga. Então a família que tem que estar atenta, para não deixar chegar num ponto como esse até, né, doutor? De preferência, se a família começar... A anorexia não tem como esconder, né? Porque é evidente. A vigorexia também. O rapaz começa a ficar enorme o tamanho do Hulk e não tem como não ver, né? Fala, tá bom assim, tá ficando feia aquela história, né? Até um certo ponto, mas depois não consegue, porque ele fala, não, preciso de mais. Agora... Alguém tem que levar então? Tem que levar. Dificilmente essa pessoa vai sozinha, né? Dificilmente. A bulimia já é complicado. Por quê? Porque ninguém vê que ela vomita. Eu vou no banheiro ali rapidinho e já volto. Você tá jantando assim, deixa eu ir no toalete e já volto. Aí vai lá, vomita e volta. Ninguém sabe. E ela pode estar com... Como é que fica o peso dessa pessoa com bulimia? Porque eu já ouvi falar, doutor, que a dificuldade vai ser na absorção dos nutrientes aí. Sim. Mas não necessariamente essa pessoa emagrece demais, como no caso da anorexia. Como é que é a bulimia, doutor? Não, a bulimia é o ato de provocar o vômito após a alimentação ou no decorrer do dia. Então, a pessoa provoca o vômito por dois motivos. Ou porque a pessoa tem um quadro de anorexia e quer continuar magra, ela acha que ela é gorda. Comeu alguma coisa, ela quer tirar dali para não engordar. Exato. Ou ela é compulsiva, ela tem um transtorno compulsivo alimentar e ela já comeu um monte, ela quer vomitar para comer mais. Para comer mais. Exato. Só que ela pode estar trazendo muitas doenças para o corpo se os nutrientes não são. Sim. Como é que fica essa pessoa, doutor, que aparentemente está tudo bem? Quem está olhando não está vendo isso. Então, é por isso que é um dismorfismo. Ela sabe que aquilo faz mal, mas para ela é ok, ela faz. Porque até você ter uma evidência de que você, uma sintomatologia de que você tá com deficiência, por exemplo, de B12, de B9, é custoso, demora muito tempo. O corpo ele lança a mão de artimanhas para tentar driblar essas deficiências, né? Mas quando isso acontece, aí já tem muitos anos. Porque já está num momento muito complicado, né? Doutor, é importante as mães procurarem esse acompanhamento pediátrico, o adulto ir de tempos em tempos num nutrólogo? Qual que é a orientação para que a gente possa estar bem nessa área? Bom, o ideal é que você faça seu check-up, uma pessoa que não tenha nenhuma doença até os 30 anos, faça seu check-up pelo menos a cada 2 anos, né? Não precisa ser necessariamente com o nutrólogo, mas pelo menos cada um tem seu médico, né? Com qualquer médico. Se tiver até os 30, após os 30, aí tem que anualmente fazer o check-up, porque que nem revisão de carro, não tem como você rodar sem fazer revisão, porque vai dar problema alguma hora. Eu falo que o médico é para você ver quando você não precisa.
Que é a melhor coisa, você vai prevenir, né? Exato, porque você vê quando você precisa, aí complica. Depois tem a parte de emagrecimento, tem pessoas que vão para melhora da composição, quer melhorar o corpo, não é gordo, mas quer melhorar o corpo, quer ter um corpo mais atlético, e procuram, né? Ou são muito magras e querem ganhar peso. Isso é muito comum em homem, né? Que meninos vão para academia, né? Adolescentes, adultos jovens que querem ganhar massa muscular e não conseguem. Então, tem umas coisas que a alimentação pode ajudar nisso, né? Com certeza. Doutor, prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Gostamos demais dos esclarecimentos. Para quem quiser entrar em contato com o doutor, o Instagram é @dr.perseu-sestari. Tem o Facebook, Dr. Perseu Sestari, e tem também o e-mail passando aí para vocês. Muito obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde. Até mais. E agora a gente vai dar aquele giro com informações sobre o que é que está acontecendo no mundo. E a nossa primeira notícia é sobre o debate que aconteceu no Líbano sobre estados de emergência em Beirute. O parlamento do Líbano iniciou nesta quinta-feira um debate para aprovar o estado de emergência declarado em Beirute após a devastadora explosão no porto. Na cidade, onde bairros inteiros foram transformados em ruínas, apelos por protestos circulam nas redes sociais para impedir a celebração da sessão parlamentar. Um dia após a explosão, o governo declarou estado de emergência por 2 semanas. Mas, segundo a ONG Legal Agenda, qualquer período superior a 8 dias precisa da aprovação do parlamento. O governo afirmou que, devido ao estado de emergência, um poder militar supremo teria as prerrogativas na área da segurança. Para a ONG, a medida poderia atentar contra a liberdade de manifestação. O estado de emergência também poderia ampliar a competência dos tribunais militares sobre os civis para os delitos relacionados com os atentados à segurança. O Exército ainda poderia colocar em prisão domiciliar qualquer pessoa que participe em atividades consideradas como ameaças para a segurança. A sessão de quinta-feira é boicotada pelas forças libanesas, que se opõem ao governo do primeiro-ministro Hassan Diab, que renunciou na segunda-feira. Irritados, os libaneses exigem a saída do presidente Michel Aoun, do presidente do parlamento, de deputados e de todos os políticos que estão no poder há décadas. As explosões no porto devastaram Beirute, deixando mais de 170 mortos e 6.500 feridos. E acompanhe agora: a missão brasileira embarca com 6 toneladas de ajuda a Beirute. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a partida da comitiva brasileira em missão especial a Beirute, no Líbano. As informações são da Agência Brasil. A comitiva saiu da base aérea de São Paulo, em Guarulhos, levando ajuda humanitária após as explosões do dia 4 de agosto, que deixaram mais de 170 mortos, milhares de feridos e muita destruição. O retorno da comitiva está previsto para o próximo sábado. A aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira foi carregada com 6 toneladas de materiais, entre medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos. Os produtos foram doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Outro avião da FAB, o Embraer 190, levará os integrantes da comitiva, entre eles o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e chefia a equipe. Os aviões vão fazer algumas paradas técnicas e só devem chegar ao Líbano na tarde de quinta-feira. Bolsonaro destacou a contribuição dos 12 milhões de descendentes libaneses que estão no Brasil e prometeu mais colaboração entre os dois países. As explosões na região portuária de Beirute foram causadas por problemas no armazenamento de 2.700 toneladas de nitrato de amônio. A substância é usada na produção de explosivos e fertilizantes. E veja agora: alerta aéreo na Indonésia após nova erupção de vulcão. Nova erupção do vulcão indonésio Sinabung. Nesta quinta-feira, houve várias explosões que lançaram colunas de cinzas de até 2 quilômetros de altura, o que gerou um alerta para aviões que voam perto do vulcão. As autoridades também delimitaram uma zona proibida de 5 quilômetros ao redor da montanha, que entrou em erupção na segunda-feira. Há a possibilidade da formação de rios de lava. Esta é a 8ª erupção em menos de uma semana deste vulcão localizado na ilha de Sumatra. Até agora não há relatos de vítimas ou danos maiores. O Sinabung se reativou em 2010, depois de 400 anos dormindo. Uma nova erupção ocorreu em 2013 e desde então a atividade tem sido intensa. 16 pessoas morreram em 2014 e 7 em 2016.
E veja agora, Nova Zelândia planeja prolongar confinamento. A Nova Zelândia planeja prolongar o confinamento de 3 dias em vigor atualmente em Auckland depois da detecção de um novo foco de infecções. O diretor-geral de saúde anunciou que 13 novos casos foram registrados, todos vinculados às 4 pessoas da mesma família que apresentaram resultados positivos para a doença na terça-feira. A descoberta encerrou um período de 102 dias sem contaminação na Nova Zelândia e entre os novos casos está um estudante de uma das maiores escolas do país, que tem mais de 3.000 alunos. A primeira-ministra Jacinda Ardern indicou que o governo espera mais casos relacionados com o novo foco e declarou que o país aprendeu com a primeira onda da doença que, uma vez que se identificada a fonte da contaminação, ela se desenvolve antes de diminuir. Depois de classificar a situação como séria e grave, Ardern disse que o governo administra a questão de maneira urgente, mas calma e metódica. E acompanhe agora Baby Boom no zoológico da Colômbia. Um zoológico colombiano passou por um verdadeiro baby boom. A pandemia do novo coronavírus afastou os visitantes e parece que os animais não tiveram muito o que fazer além de aproveitar o ócio. Desde 6 de março, quando a Colômbia detectou o primeiro contágio da doença, nasceram 2 suricatos, 2 avestruzes, 2 búfalos e um veado de cauda branca. Na Colômbia já havia nascido suricatos, mas para o Bioparque é um acontecimento novo. Tivemos o nascimento de 2 machos. O ambiente mais calmo do parque provocou algo que parecia impossível para os avestruzes, que raramente chocam os ovos em zoológicos. As aves não precisaram de ajuda de uma incubadora, que normalmente fica responsável por mantê-los em temperatura constante até o desenvolvimento do embrião. Realmente não esperávamos o nascimento de avestruzes, porque geralmente no nosso país eles nascem de incubadora. As aves não nascem como nasceram aqui. Dessa vez foi natural, simplesmente colocaram os ovos e os deixamos ali. Eles chocaram naturalmente. O Bioparque Ucumari, localizado no oeste da Colômbia, é um refúgio para centenas de animais que vivem em ambientes adaptados a seu habitat natural, com cerca de 44 hectares de floresta tropical seca. A pandemia atingiu fortemente o local, já que o parque é mantido graças à entrada dos visitantes. Mas o nascimento dos filhotes foi um reconforto e trouxe alegria em meio à crise. Muito obrigada. Depois das notícias, eu quero te agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigada por ter ficado conosco. Eu te espero aqui de volta segunda-feira e a gente continua se falando pelas redes sociais, tá? O Instagram, @JaqueStefano. Até mais. Tchau, tchau.